Olá, vamos mergulhar numa história fascinante que se desenrola em dois pontos opostos do globo. De um lado, uma ameaça escondida na maior economia do mundo. Do outro, uma mudança que pode ser verdadeiramente sísmica. Parece que foi ontem, não é? Mas já passaram quase 2 décadas desde a grande crise financeira de 2008. A questão é que os mecanismos, as engrenagens que causaram aquele colapso global podem estar a reaparecer, só que desta vez num espaço completamente novo e sem regulação. É isso mesmo. O risco não desapareceu por magia. Ele simplesmente mudou de sítio. Saiu do mundo bem iluminado e regulado dos bancos tradicionais para se esconder nas sombras do sistema financeiro. E este novo capítulo começa precisamente num setor que cresceu de uma forma brutal. Um setor que opera um pouco à margem, fora do alcance daquelas regulamentações que foram criadas exatamente para evitar uma nova crise como a de 2008. Estamos a falar do chamado shadow banking. E o que é isto basicamente? São instituições como fundos de crédito privados que funcionam como bancos, emprestam dinheiro e cobram juros, mas que surgiram para preencher o vazio deixado pelos bancos tradicionais, que, por serem muito regulados, não conseguiam fazer certos tipos de empréstimos. E para se ter uma ideia da dimensão disto, bem, a escala é verdadeiramente impressionante. O mercado de shadow banking nos Estados Unidos simplesmente explodiu. Passou de 400 mil milhões para uns inacreditáveis 2 bilhões de dólares em pouco mais de uma década. Ora, esta estrutura, combinada com o aumento muito rápido das taxas de juro que vimos recentemente, criou uma autêntica legião silenciosa de empresas zombies. São negócios que, tecnicamente, estão vivos, mas como os juros dos seus empréstimos dispararam, agora só conseguem gerar dinheiro para pagar aos credores. Não há margem para crescer, para inovar, nem para contratar. E aqui é que a coisa se complica. O ponto-chave é perceber como é que este problema, que está escondido em contratos privados e longe dos olhares dos reguladores, pode, de repente, alastrar-se e contaminar o sistema financeiro todo. Funciona como um efeito dominó. E aqui vemos isso perfeitamente. Primeiro, as empresas zombies começam a falir. Depois, os fundos de crédito privados que lhes emprestaram dinheiro enfrentam incumprimentos em massa. A seguir, os fundos de pensões e as seguradoras que investiram nesses fundos começam a perder capital. E, por fim, a onda de choque volta aos bancos tradicionais, ameaçando as mesmas instituições que as regras de 2008 deviam proteger. E é precisamente esta falta de transparência que torna tudo isto tão perigoso, porque, no fundo, os reguladores não conseguem ver a verdadeira dimensão do problema que está a crescer dentro do sistema, escondido à vista de todos. Ok, então com um risco tão significativo a formar-se nos Estados Unidos, a pergunta que se impõe é: para onde é que os investidores globais mais atentos podem estar a olhar, à procura de estabilidade e crescimento? É mesmo esta a pergunta que deve estar na cabeça dos grandes fundos de investimento por todo o mundo, no momento em que reavaliam onde colocar o seu dinheiro. E a resposta, ao que parece, é o Japão. Um verdadeiro terremoto político que aconteceu recentemente por lá está a criar uma narrativa completamente nova e muito poderosa, que está, claro, a atrair as atenções internacionais. E atenção, isto não parece ser só uma moda passageira. O que temos aqui é uma combinação de um mandato político fortíssimo com uma potencial inversão histórica na liderança dos mercados financeiros. No epicentro desta mudança está a eleição de Sanae Takaichi, a primeira mulher a chegar ao cargo de primeira-ministra do Japão. E não foi uma vitória qualquer, atenção. Ela conseguiu uma supermaioria esmagadora, o que lhe dá um poder imenso para avançar com reformas económicas e até constitucionais muito abrangentes. Agora, para se perceber o verdadeiro potencial disto, vale a pena fazer uma pequena viagem ao passado. É que muita gente já não se lembra, mas o domínio americano nos mercados não é de todo uma certeza histórica. Para sermos exatos, entre 1950 e 1989, o mercado de ações japonês teve um desempenho superior ao americano em, imagine-se, 2.353%. Foi um domínio absoluto. E agora, depois de décadas a ficar para trás, parece que a história pode estar a mudar. Várias análises técnicas sugerem que está em curso uma grande viragem estrutural que favorece claramente o Japão em detrimento dos mercados dos Estados Unidos e da Europa. Mas calma, antes que alguém pense que isto é uma aposta ganha, é absolutamente crucial olharmos para o outro lado da moeda, os desafios gigantescos que o Japão tem pela frente. É um verdadeiro equilíbrio na corda bamba. O cenário otimista para o Japão tem de ser ponderado contra riscos enormes. Primeiro, a dívida pública massiva, que é a mais alta do mundo. Segundo, a fraqueza da sua moeda, o iene, que pode anular os lucros para investidores estrangeiros. E por último, o facto de o Banco Central do Japão ser dona de uma fatia tão grande do mercado de ações que, se decidisse vender, poderia desestabilizar tudo.
Portanto, a grande conclusão é que estas duas histórias, que parecem separadas, uma de risco, outra de oportunidade, estão, na verdade, profundamente interligadas. O que temos em mãos é uma potencial e gigantesca realocação de capital a nível global. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final, quase provocadora. Será que estamos mesmo à beira de uma nova ordem financeira mundial? Será que a próxima década vai assistir a uma passagem de testemunho com a liderança económica a fugir do Ocidente para se instalar no Oriente?